TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos. Declaro aberta mais uma reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, invocando a proteção de Deus. Eu desejo as boas-vindas aqui aos vereadores Tony Henrique, vereadora Brisa e vereador Fúvio. Passo à vereadora Brisa para fazer a leitura da ata da 11ª reunião, por gentileza. Bom dia a todas, a todos, aos colegas vereadores, ata da 11ª... Boa segunda-feira para todo mundo, uma ótima semana que se inicia. Ata da 11ª reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao 26 de maio de 2025, no plenário da Câmara, situado na Rua Jundiaí, desta capital. Às 11h20, foi aberta a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sob presidência do vereador Aldo. Estavam presentes também o vereador Kleber, Fúvio, Brisa e Camila Araújo. Presentes também na reunião os assessores, diversos assessores, tanto da Câmara quanto dos gabinetes. O presidente vereador Aldo fez a abertura e análise do projeto. Foram designados para os seguintes relatores: processo 64 do Executivo para Pretos, processo 65 para a vereadora Camila, processo 66 para Fúvio, PDL 67 para Tony Henrique, 68 para Camila, 69 para Fúvio, PDL número 25 para Aldo Clemente, projeto de resolução 13 para a vereadora Brisa, PL 333 para Kleber, PL 346 para Aldo Clemente, PL 347 para Camila, PL 348 para Kleber Fernandes, PL 349 para Aldo, 350 para Aldo, 351 para Aldo, 352 para Kleber, 353 para Brisa, 354 para Brisa, 355 para Camila. Eita, como... 356 para o vereador Preto, 357 para Tony, 358 para Kleber, 359 para Aldo, 360 para Tony, 361 para Aldo, 362 para Fúvio, 363 para Kleber, 364 para Preto, 365 para Aldo, 366 para Preto, 367 para Camila Araújo. O PL 368 para a vereadora Brisa e 370 para o vereador Tony. PL 371 para Fúvio, 372 para Camila, 373 para Preto, 374 para Aldo, 375 para Fúvio, 376 para Kleber, 377 para Aldo, 378 para Preto Aquino, PDL número 12, foi para o designado vereador Preto. PL número 39 foi aprovado com emenda. PL número 180, de autoria de Chagas, foi rejeitado. PL 189. PL 189 de 2025, de autoria do vereador Daniel Rendal, que precisa finalizar essa redação. PL número 195 de 2025, de Daniel Rendal, foi pela prejudicialidade. PL 196, Daniel, pela rejeição. PL 200, de Daniel Valença, teve vistas para a vereadora Brisa. PL 802, de Camila, foi aprovado. PL 43, de Kleber, aprovado com emenda. PL 129, de Preto, aprovado. PL 141, de Preto, aprovado. PL 169, de Daniel Valença, aprovado. PL 460, de Preto Aquino, aprovado. PL 169, de Daniel Valença, aprovado.
460 de Eribaldo, aprovado. 601 de Chagas, aprovado. 817 de Nina, aprovado. 357 de Faustino, com a relatoria de Tom. Aí tem vários projetos aqui que diz que estão sob a relatoria, mas não diz... Não fala qual foi o resultado da votação aqui na ata. Então, precisa ajustar isso. PL 357, 358, 359, 360, 361 e 362 de 2025. Fala quem é a autoria, a relatoria, mas não tem o resultado da votação. Ver se ao final... PL 363, 2025, de autor Daniel Rendal, com relatoria do vereador Kleber. 364, de Daniel Rendal, com Preto. 365, de Daniel Rendal, com Aldo. 366, Daniel Rendal, com Preto. 367, Daniel Rendal, com Kleber. 368, Daniel Rendal, com Camila. 369, Tony Henrique, com vereadora Brisa. 370, de Daniel Rendal, com Tony. 371, Daniel Rendal, com Fúvio. 372, Daniel Rendal, com Camila. 373, Daniel Rendal, com Preto Aquino. 374, de autoria Daniel, com relatoria de Aldo. 375, Daniel Rendal, com relatoria de Fúvio. 376, do chefe do Executivo, com relatoria de Kleber. 377, de autoria do vereador Daniel Valência, de Aldo. 378, de autoria do vereador Tony Henrique, de Preto Aquino. PDL 12, de autoria do Daniel Santiago. Foi aprovado com emenda. De autoria da vereadora PL 39, de autoria da Camila Araújo. Aprovado com emenda encartada. 189, 2025, de autoria do vereador Daniel Rendal, pela rejeição. Número 195, 2025, de autoria do vereador Daniel Rendal, pela rejeição. 196, de autoria do vereador pela rejeição. PL número 200, Daniel Valência, com vistas. PL 802, de Camila Araújo, aprovado. PL 43, de autoria do vereador Kleber, aprovado. PL 129, de Preto, aprovado. PL 141, de autoria do Preto, aprovado. 169, Daniel Valência, aprovado. 460, Eribaldo, aprovado. 601, de Chagas, aprovado. 817, Nina, aprovado. 127, de autoria do vereador Preto Aquino, aprovado por divergência ao parecer. Os vereadores presentes fizeram as considerações finais, não havendo nada mais a ser discutido. O presidente Aldo declarou encerrada e solicitando que seja lavrada a presente ata, que após lida será aprovada. Presidente, está lida a ata, mas faço aqui a minha observação de que há um trecho da ata que ela precisa ser corrigida. Então, a ata vai para correção e, ao final da reunião, a gente coloca em votação se tiver sido alterada. Por favor, para alterar essa ata aí, tá? Nós fizemos aqui, temos para designar aqui 23 relatores, já foram designados os relatores por esta presidência. Projeto de lei 220-25, autoria, é da minha relatoria os projetos, viu, senhores vereadores? Projeto de lei 220-25, autoria vereador Daniel Rendal, institui o Programa Municipal de Educação para o trânsito nas escolas e centros municipais de educação infantil da rede pública municipal de ensino, com aplicação obrigatória em todas as unidades escolares. Senhores vereadores, nós identificamos aqui, durante a tramitação do projeto, que diante do cotejo entre o dispositivo do projeto e os conteúdos normativos já vigentes, constata-se inequívoca a identidade de objeto, configurando-se assim hipótese de prejudicialidade da proposição nos moldes do artigo 198, inciso 1º,
do regimento interno da Câmara Municipal. No exame da matéria, da primeira vertente, observo que o seu objeto é idêntico ao do projeto de lei 64/2003, aprovado e convertido na Lei Municipal 5.519/2003, que instituiu o projeto Educando para o Trânsito. Ambas as iniciativas propõem ações voltadas à educação para o trânsito a serem realizadas nas escolas, com ênfase no aprendizado de normas, de regras básicas e de valorização e respeito à vida. Então, diante do nosso parecer, nós opinamos pela declaração de prejudicialidade da proposição em análise. É o nosso parecer. Em discussão, encerrada a discussão a votos, vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Então, parecer aprovado pela prejudicialidade da matéria. Projeto de lei 221/25, autoria vereador Fúvio Saulo. Assunto: reconhece como de utilidade pública a Associação de Profissionais da Engenharia Ambiental do Rio Grande do Norte. Quero aqui parabenizar o vereador Fúvio Saulo pela excelente matéria e o reconhecimento. Foram juntados aqui todos os documentos pertinentes à matéria e o nosso parecer é pela aprovação do projeto. Em discussão, encerrar a discussão a votos, vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Matéria aprovada. Projeto de lei 259/25, vereador Eribaldo Medeiros. Institui a campanha Não Esqueça, Olhe de Novo, Criança no Carro, no âmbito do município de Natal. O nosso parecer também, nós colocamos até, fazemos luz aqui no parecer, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da sociedade e do poder público, assegurar à criança com absoluta prioridade direito à vida, à saúde e à dignidade. Então, o esquecimento de crianças em veículos é um problema real que pode resultar em desfechos trágicos, principalmente em cidades de clima quente, como o de Natal. Não bastasse, observo que a presente proposição se alinha aos princípios das políticas públicas de educação preventiva com foco em promoção da cultura de segurança e cuidado, redução de risco de acidentes fatais e formação de comportamentos responsáveis por meio da informação e do engajamento comunitário. Entendo que a integração da campanha ao calendário das instituições de ensino públicos e privados no Distrito Natal reforça a natureza pedagógica e transformadora da proposta, garantindo maior capilaridade e envolvimento da comunidade escolar, especialmente de crianças, pais e responsáveis. Matéria muito importante aqui, de proposição do vereador Eribaldo Medeiros, no qual o nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, o parecer, encerrada a discussão a votos, vereadores que concordam permaneçam como se encontra. Matéria aprovada. Projeto de lei 200/25, autoria, vereador Daniel Valença, dispõe sobre a aquisição mínima de 30% dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar para os programas municipais de segurança alimentar no município de Natal e da outras providências. O nosso parecer, anteriormente já encartado ao presente projeto, é pela rejeição da matéria. A vereadora Brisa solicitou vista da matéria, né? E o prazo final das vistas foi dia 29 de maio do corrente ano. Então, eu trago hoje a matéria em mesa. Vossa Excelência vai discutir, vereadora? Sim, presidente, bom dia mais uma vez. Eu trouxe aqui formalizado o nosso voto de vistas e peço para poder fazer leitura de parte do voto, pelo menos. Pode fazer a leitura de parte do voto. Nós fizemos a... Um minutinho, vereadora Camila também está aqui
presente na comissão, não tinha visto Vossa Excelência ainda. Pode continuar, vereador. Perfeito. Bem, nós fizemos o pedido de vistas justamente por ver semelhança no projeto de lei com a política que foi aprovada pelo Legislativo em âmbito estadual, que é o Programa de Compras Governamentais, né, que o governo do estado passou a comprar 30% da agricultura familiar. Nós fazemos essa análise e fizemos uma análise aqui, né, e acho que é muito importante a gente analisar, né, que além de destacar que o estado do Rio Grande do Norte já detém a Lei 10.536, né, de 2019, de autoria da deputada Isolda, que cria o Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar. O que o projeto do vereador Daniel Valência faz não é criar o programa de compras municipais, mas é inserir dentro dos programas de compras municipais da assistência social o mínimo de 30% da agricultura familiar para esses programas que já existem. Então, são programas que já existem que o vereador Daniel Valência coloca, então, através de uma política pública, esse incentivo, esse fomento e essa obrigatoriedade de um mínimo da agricultura familiar. E a gente aqui também gostaria de destacar, a gente faz análise com a questão da lei federal, da lei das licitações, presidente. Então, além de analisar que já existe essa legislação semelhante, além disso, aqui no município de Natal, o PL 200/2025, né, ressalta essa importância da discussão da realidade no município. Faz necessária a implementação dessa possibilidade para os programas municipais de segurança alimentar, que já existem, que estão vinculados às Centas. Então, por isso, o vereador Daniel Valência cita as Centas em seu projeto de lei, e dialogo nesse sentido, porque o vereador relator coloca, né, o voto contrário, porque seria a criação de uma nova competência às Centas. Não, é porque os programas de aquisição governamental do município, eles estão ligados às Centas. Se eles estiverem ligados a outra secretaria, essa competência passaria a ser de outra secretaria. Então, não necessariamente é uma nova competência para a secretaria. A secretaria ela já tem a competência de gerir os programas de compra governamental, que são para os programas e as políticas de assistência social. O que a gente está fazendo aqui, a defesa, é que esse alimento que vai ser comprado pelas Centas nos programas, né, que alimentam a distribuição das cestas básicas, os restaurantes populares municipais, os hospitais municipais, os hospitais, inclusive, seriam da Secretaria de Saúde, não das Centas, mas que esses programas passem a adquirir o mínimo de 30% da agricultura familiar. Então, esse é as nossas vistas. Eu agradeço, né, ter sido deferido, porque, de fato, nos possibilitou nos debruçar de forma mais qualificada, e o nosso voto, né, do pedido de vistas é um voto pela aprovação da matéria. Só para discutir rapidamente aqui com os vereadores presentes na comissão, o projeto de lei 200/25, em seu artigo 1º, estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos destinados à aquisição de gêneros alimentícios para os programas de segurança alimentar, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, deverão ser aplicados na compra de produtos provenientes da agricultura familiar, especialmente de produtores natalenses e potiguares. Nos artigos seguintes, a proposta veicula comandos normativos, vereadora Camila, que impõem obrigações diretas a órgãos do Poder Executivo, a exemplo das Centas e da CEMURB, como o cadastramento e a identificação dos agricultores familiares, a capacitação destes, o estabelecimento de mecanismos de escoamento e distribuição de produtos, bem como a celebração de parcerias com entidades públicas e privadas. Além disso, o artigo 6º estipula o prazo de 90 dias para que o Poder Executivo proceda à regulamentação da lei. Então, pedindo venha a vereadora Brisa no voto vista, eu mantenho o nosso entendimento e colho os votos dos demais vereadores. Como vota a vereadora Camila Araújo? Com o relator. Como vota o vereador Tony Henrique? Acompanho o relator. Como vota o vereador Fúvio Saulo? Acompanha o relator. Vereador Kleber? Vereador Kleber? Ai. Eu acompanho o relator. Então, o projeto está aprovado por maioria,
com o voto da nossa relatoria. Passo agora à vereadora Brisa para fazer a leitura. Vossa Excelência tem 2 projetos ou tem mais? Entraram mais 2? Tenho 2 projetos e foi solicitado, O voto presidente. dela, não, o voto dela foi contrário. Ela meu defendeu o voto parecer dela. Foi pela divergência. Exato, meu Pode voto continuar, está vereadora. no pedido nos de anais, vistas, exatamente. isso, que vai ser encartado. E aí eu queria, inclusive, se Vossa Excelência, como presidente, deferir, trazer 2 projetos do vereador João Batista, que me foi solicitado, que são denominações de praça, por interesse do vereador, ele solicitou, caso pudesse, eu Tem dificuldade fiz não, pode fazer. Então já vou iniciar por eles, inclusive. PL 246/2025, de autoria do vereador João Batista, denomina o espaço esportivo Joana Neves, do equipamento público em construção, localizado no bairro do Planalto, entre as ruas Francisco Mateus Mendes, Osvandir Araújo de Souza, Maria Araújo Leite, no município de Natal, e da outras providências. Nós fizemos a análise técnica, não há similitude de matéria que transite nesta casa semelhante. O equipamento não possui ainda nenhum tipo de denominação. Então, estão aqui os documentos necessários e o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer. Encerrar a discussão a votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. PL 248, também de João Batista, denomina Praça Santo Ambrósio Francisco Ferro. Equipamento público em construção, localizado na divisa do bairro Planalto com o conjunto satélite, no município de Natal, e da outras providências. Da mesma forma, não há similitude tramitando, o equipamento não possui já nenhum tipo de homenagem anteriormente, então os documentos ajuntados são os necessários, o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, parecer. Encerrar a discussão a votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. PL 57/2025, de autoria do vereador Eribaldo Medeiros, dispõe sobre a inclusão da disciplina de educação ambiental na grade curricular das escolas municipais de Natal e da outras providências. Eu queria aqui destacar que eu sou técnica como controle ambiental e o meu parecer aqui ele é técnico, né? Não há ninguém que defenda mais a importância de educação ambiental nas escolas do que o nosso mandato, mas nós não podemos legislar em grade curricular. Eu fiz a análise, inclusive, presidente, colegas aqui da comissão, se era possível a gente salvar o projeto de alguma forma, mas, de fato, o projeto é sobre grade curricular. Eu vou sugerir ao vereador que possa apresentar outra propositura, mas esse, de fato, se eu fosse tentar consertar, eu ia modificar todo o projeto. Então, o nosso parecer é pela rejeição da matéria, pela questão técnica, nós não podemos legislar sobre disciplina de grade curricular no ensino municipal. Em discussão a matéria, eu também queria muito que isso fizesse parte, né, educação ambiental, como também queria que fizesse parte da matéria de constitucional, introdução ao direito constitucional, os alunos, mas isso a gente vai usurpar a nossa competência, não pode fazer isso. Então, isso é matéria do governo federal, do Ministério da Educação. Realmente seria muito importante que essa grade fizesse uma revisão geral da grade curricular, mas eu não posso concordar realmente, igual a Vossa Excelência também tem entendimento, de um parecer realmente de uma matéria desse porte. Então, em discussão a matéria, encerrar a discussão a votos, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Vossa Excelência tem mais um parecer. Tenho mais um. É o PL 505/2023, de autoria de Kleber Fernandes. Obriga a colocação de grades laterais e superiores, tipo gaiola de proteção nas passarelas de pedestre e nos viadutos, mesmo aqueles que não contenham passagem para pedestres. A instalação de grades de proteção com altura mínima de 150 centímetros, acima do topo dos guarda-corpos no município de Natal. Esse projeto, ele tramitou já Isso é nos viadutos, vereadora? nas passarelas. Aí ele tem um substitutivo aqui. Só um minuto, por isso que o processo dele está bem grande. Esse era o primeiro. Eu li ele passou pela Procuradoria da Casa.
E aí a Procuradoria sugeriu retornar ao autor para colocar um substitutivo. Aí Kleber colocou um substitutivo, que agora diz: obriga a colocação de grades laterais e superiores, tipo gaiola de proteção, nas passarelas de pedestres e nos viadutos, mesmo aqueles que não contenham passagem para pedestres. A instalação de grades de proteção com altura mínima de 150 centímetros acima do topo dos guarda-corpos, revogando, assim, a lei promulgada 612 de 2020. Então, o substitutivo agora de Kleber, ele revoga uma lei de 2020 para passar a valer essa. Isso já foi acatando, pelo que eu estou entendendo, as sugestões da Procuradoria da Casa. Então, esse é o substitutivo, e aí ele volta aqui, e aí ele tem uma emenda. Teve uma emenda aditiva do vereador Daniel Valença. Por isso que ele retornou para a comissão, é isso? Isso. Mas ele teve um parecer anterior, esse processo, ele foi para a Procuradoria da Casa. Anteriormente ele não teve parecer, ele foi despachado para a Procuradoria, não passou na CCJ. Certo. Aí entrou uma emenda do vereador Daniel Valença. Isso, que dá o nome à Lei Brenda de Lima Ferreira, que foi uma jovem natalense vitimada pela depressão na passarela do Midway. Então, a emenda do vereador Daniel não modifica o intuito do projeto, ele dá uma nova denominação à lei, né? Passa a ter. O projeto de Vossa Excelência, vereador aí Kleber, ele recebeu, só desculpa, vereadora, ele recebeu um substitutivo da parte jurídica da casa, é isso? Não, foi do próprio vereador. A Procuradoria Foi foi meu do próprio mesmo, é. vereador. Aí o nosso voto, agora explicado toda a tramitação, o nosso voto é pela aprovação do substitutivo com a emenda encartada. Assim é o nosso voto, a nossa relatoria. Perfeito. A emenda do vereador Daniel Valença é apenas para intitular a lei, né, com o nome de uma jovem que fatalmente perdeu a sua vida na passarela ali do Midway. Então, seria para intitular a lei com o nome dela. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam o parecer com as emendas, não é isso? Substitutivo e a emenda aditiva encartada permaneçam como se encontram. Aprovado. Vossa Excelência já finalizou, não é isso? Vossa Excelência tem um projeto só em mesa, vereadora Camila? Pode relatar, depois eu passo para o vereador Kleber. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, todos que estão aqui em plenário e a audiência que acompanha a TV Câmara. Senhor presidente, eu tenho apenas um projeto de lei, que é o projeto 192/2025, de autoria da vereadora Samanda. Estabelece a política municipal de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista e dá outras providências. A princípio, nós achamos que tivesse matéria com similitude nesta casa, haja visto o número de parlamentares que já vêm colocando matérias neste sentido, mas não temos, foi afastada qualquer similaridade da matéria. Nós submetemos à Procuradoria Legislativa para que esta emitisse um parecer orientativo. E este parecer foi pela legalidade da proposição, em especial para se pronunciar acerca de eventual invasão de competência do Poder Executivo Municipal. Foi esse o nosso pedido à Procuradoria. A mesma respondeu a esta edil que, feitas as análises, é plenamente constitucional e legal, tanto do ponto de vista formal quanto material. Além disso, o projeto está em consonância com os princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, representando uma iniciativa louvável e necessária para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. E opina-se favoravelmente pela aprovação do projeto. De igual sorte, acompanhando o parecer da Procuradoria Legislativa, nosso parecer pela aprovação total à matéria. É este o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer
Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Encerrada. Aprovado. Obrigado, vereadora Camila. Passa agora para o vereador Kleber Fernandes fazer a relatoria. Vossa Excelência tem 10 projetos em mesa aí. Pode iniciar. Processo 36/2025 do chefe do Executivo, veto integral ao projeto de lei 375, de autoria da vereadora Brisa Braque, que dispõe sobre a política municipal de implantação e manutenção de abrigos de passageiros em Natal e da outras providências. Para discutir. O nosso parecer é pela manutenção do veto. Para discutir, em discussão o projeto, para discutir a vereadora Brisa. Presidente, eu queria só lamentar a posição da prefeitura. Esse projeto trata de um problema cotidiano da nossa cidade, que inclusive agora os novos vereadores que tomaram posse passam a discutir mais uma vez esse problema, que é o problema das paradas de ônibus aqui na nossa cidade. Então, tem vereador que já está mais tempo aqui na casa, que já fala disso há mais tempo. Nosso mandato, quando chegou, se debruçou sobre isso, e a gente tinha construído uma proposta de política municipal justamente desses abrigos de ônibus do município de Natal. Essa matéria foi discutida pela casa, ela tramitou, mas a prefeitura vetou integralmente, né, dando uma sinalização, inclusive, de não acolher uma política municipal que tratava da questão dos abrigos de ônibus. Claro, voto aqui contrário ao parecer, pela rejeição ao veto, pela derrubada do veto, mais uma vez dizendo que para nós essa é uma questão urgente. Para quem usa o transporte público em Natal, sabe que o tema dos abrigos das paradas de ônibus é um tema urgente. Porque além do elevado tempo de demora que você fica ali na parada, você não tem hoje mesmo, um dia que está chovendo, quantos abrigos, na verdade, não são abrigos, né? São uma placa colocada num poste e que não abriga ninguém, não sinaliza, não acolhe. Então, a gente, né, tem esse projeto de lei que tinha sido aprovado, infelizmente foi vetado pela prefeitura, fica a nossa posição aqui pela derrubada do veto. Em discussão a matéria. Eu só queria ressaltar, eu acho que o vereador Kleber também sabe disso, alguns vereadores, o prefeito Paulinho Freire, nesse quesito de parada de ônibus, ele deve estar implementando nos próximos dias um projeto com a empresa para tomar conta das paradas de ônibus de Natal. Já acontece isso em outras capitais, vereador Kleber, da empresa tomar conta, fazer a manutenção e, em contrapartida, fazer a propaganda nas paradas de ônibus. Isso é a diminuição da máquina pública e a empresa tomar conta disso, porque todo o governo que entra, vereadora Camila, reforma as paradas de ônibus, elas se destroem, né, a população, às vezes, né, vandaliza algumas vezes, picha as paradas de ônibus, mas essa empresa, não sei qual vai ser a empresa, mas ela vai tomar conta disso, vereador Kleber, e é uma grande medida para nós termos abrigos realmente de forma satisfatória e com manutenção periódica, que não é pelo poder público, né? Questão de ordem. Pois não. Bom dia a todos os vereadores, quem nos acompanha através do Sinal TV Câmara. Esse é um problema que já vem se perdurando por anos e mais anos, fato. Eu venho solicitando há muito tempo, desde o primeiro mandato. Estive conversando com os secretários Arthur Dutra e Jóia Mello, Arthur Dutra da Secretaria de PPP, né? E Jóia de Transporte. O prefeito Paulinho já está conversando, sim, com ambos. É muito importante, bem como relator, falou o vereador Aldo, essas parcerias, além de construir, vão cuidar, vão tomar de conta e respeitando tudo aquilo que é exigências municipais hoje. Porque hoje, por mais que se queira a prefeitura implantar aqueles 1.500 abrigos que foram desde a gestão anterior, que já deu início na cidade, mas hoje não se coloca abrigos, que bom que não se coloca, como antigamente. De que forma? Hoje tem que se respeitar as leis municipais, principalmente no tocante à questão da acessibilidade. Hoje não se constrói abrigos, hoje não se pode colocar abrigo sem tratar diretamente a questão da acessibilidade. Sabemos também das dificuldades de ruas, que Natal foi projetado há 50 anos atrás, era uma realidade, hoje é totalmente diferente.
mas é importante saber que a prefeitura que tem à frente, a gestão do prefeito Paulinho e secretário Arthur e Jódia já estão trabalhando com relação a esses projetos tão importantes, porque abrigos de ônibus realmente é importante, faz parte do dia a dia. Não só o abrigo, mas também que venha, de certa forma, divulgar essas empresas. Claro, o empresário ele quer retorno. Qual é o retorno dele? É a divulgação da sua empresa, da sua marca, consequentemente, vai melhorar muito. Então, é importante a gente tratar, assim, desses assuntos, mas são assuntos que estão diariamente sendo cobrados. Então, me soma aqui tamanha felicidade em saber que a gestão do prefeito já está trabalhando. Presidente. Para discutir, vereador Fúvio. Mas nós estamos em discussão. Lembrar que tem um opinamento contrário da vereadora Brisa com relação ao parecer do vereador Kleber. Para discutir, vereador Fúvio. Eu quero só tentar colaborar. Nós sempre buscamos ser muito criteriosos aqui na comissão da elaboração dos projetos que infiram na atribuição do Executivo. Então, sempre que a gente puder colaborar, a gente assim o fará. Claro, é unânime nessa casa que nós precisamos melhorar a qualidade dos abrigos de ônibus na nossa cidade. Isso é indiscutível. Mas, já como o presidente já falou, tanto na entrega do PPA lá, eu vi o secretário Wagner dizendo, e uma das preocupações da gestão atual do prefeito Paulinho Freire era na questão do transporte público, dos abrigos públicos, né, de transporte. E também agora com as PPAs, como o presidente falou agora, será, sem dúvida, um grande ganho para a cidade, né? Uma empresa privada explore visualmente os abrigos, né, colocando suas marcas, e com isso ela faça a manutenção e o custeio dessa aplicação e a padronização. Porque também é simples, mas eu acho feio quando se passa num canto uma parada de um jeito, no outro canto outra parada do outro. Então, a gente tem uma padronização, porque isso é, inclusive, poluição visual, né? Então, a gente tem esse critério aqui. Como está Presidente, pois só para colaborar com o debate, inclusive, acho que há mais ou menos um ano para cá, a Prefeitura vem instalando novos abrigos de ônibus e de forma muito inteligente, porque são abrigos de estrutura de concretagem. Simples, mas uma ideia que eu achei muito louvável na Zona Norte. Já está tendo a propaganda do São João de Natal em diversas paradas da Zona Norte. Esses abrigos novos que foram colocados, de concreto, né, alvenaria de concreto, que aí dura anos e anos e anos, né, e fica padrão. E eu achei muito interessante essa propaganda que a Prefeitura do Natal já colocou. Então, já é um start interessante a essa matéria que é necessária realmente para o nosso município. Eu vou colher os votos, porque tem um opinamento contrário. O parecer do vereador Kleber é pela manutenção do veto e a vereadora Brisa é pela derrubada, né, do veto. Só para fazer aqui uma breve explanação, pois não, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, de fato, essa é uma questão importante para dar qualidade de vida às pessoas, para dar dignidade para quem está numa parada de ônibus e, obviamente, à medida que se tem uma programação e um planejamento para a estruturação de todas as paradas de ônibus, isso vai trazer até mais segurança para as pessoas, além da dignidade. Ocorre que há algumas situações que precisam ser analisadas com um olhar mais apurado. Por exemplo, nós sabemos que já há essa pretensão, já até anunciada do prefeito Paulinho Freire, de fazer essas parcerias público-privadas com empresas que administrem as paradas de ônibus com a contrapartida de explorar a publicidade comercial nesses abrigos. Todavia, é óbvio que uma empresa dessa ela vai escolher os pontos onde haja um fluxo considerável de veículos e de maior visibilidade. Em avenidas como a Prudente de Moraes, a Hermes da Fonseca, né, dentre outras avenidas da nossa cidade, que possam trazer o retorno da publicidade. Ou seja, uma grande empresa não vai querer ter a sua marca veiculada, talvez às vezes não tenha nem o perfil do cliente dela, é uma comunidade mais distante, mais carente, consequentemente, dificilmente essas empresas queiram explorar marcas comerciais em locais que não tenham grande fluxo de veículos nem grande visibilidade, por uma estratégia
comercial e é óbvio, isso é o mercado, é assim que funciona. Né? Ninguém vai investir em algo que não lhe traga o retorno da publicidade devida. Então, vai existir outros lugares que essa parceria certamente não será atrativa para nenhuma empresa que queira investir, e a prefeitura aí sim deve assumir e cumprir esse papel. Porém, há ainda um outro aspecto. Há paradas de ônibus, pontos de ônibus, que já se consolidaram tradicionalmente, sobretudo em alguns bairros mais carentes, mais distantes da nossa cidade, em lugares que talvez hoje, para se montar uma parada de ônibus, um abrigo de ônibus com uma estrutura maior, não seja viável, dado o tamanho, às vezes a calçada é estreita, às vezes a rua é mais estreita, às vezes já tem alguns pontos comerciais na frente daquela parada de ônibus e, consequentemente, ali está só, como a vereadora Brisa disse, a placa, né, com o símbolo ali do ponto oficial de ônibus, mas a calçada, o espaço físico, a rua, não comporta mais uma estrutura grande de parada de ônibus. Então, há de se avaliar também esses critérios. Então, na hora que você cria uma obrigatoriedade de todas as paradas terem essa padronização, de terem essa infraestrutura, certamente vai ter lugares que vai ser inviável de ser feito, a não ser que se transfira, se faça alteração, aí tem que se avaliar até o transtorno das pessoas que moram ali e que já têm o hábito de pegar o ônibus ali, se isso não vai trazer algum problema. Então, talvez a iniciativa da vereadora é uma boa iniciativa, é louvável, mas talvez essa obrigatoriedade estabelecida na lei, criando essa obrigação para o município de ter esse padrão, de ter essa estrutura em todas as paradas de ônibus, na prática tenha essa inviabilidade, além da afronta à questão da invasão na administração pública, né, das atribuições e as prerrogativas do poder público municipal com frente à Câmara determinando ou obrigando a algum tipo de medida administrativa. Então, por isso, nosso parecer foi pela manutenção do veto. Como vota a vereadora Camila Araújo? Voto com o parecer. Como vota o vereador Tony Henrique? Acompanho o parecer. Como vota a vereadora Brisa? Contrário. Contrário a parecer. Como vota o vereador Fúvio? Acompanho o parecer. Eu também acompanho o parecer, então, por maioria, parecer aprovado. Pode continuar. Eu também acompanho o parecer. Sim, vereador Preto, desculpa. Processo 42/2025, Desculpa. chefe do Executivo, veto integral, projeto de lei 16/2025, de autoria da vereadora Tabata Pimenta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada permitir a presença ou disponibilizar tradutor e intérprete. O nosso voto é pela manutenção do veto. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Processo 47/2025, veto integral ao projeto de lei 108 de 2025 da vereadora Samanda, que estabelece a política municipal de divulgação de campanhas e canais de denúncia de violência contra a mulher em eventos culturais e desportivos realizados ou patrocinados pelo município do Natal. Nosso voto é pela manutenção do veto. Em discussão, parecer. Sou contrária. Inclusive, o projeto foi o projeto que a gente conseguiu consensualizar aqui na votação em março, na votação das mulheres. Inclusive, quando a gente chegou, o primeiro projeto que a vereadora Samanda apresentou não era consensual, a vereadora retirou, apresentou esse projeto que era das propagandas, consensualizou entre as bancadas e agora a prefeitura vetou integralmente. Então, minha posição aqui é pela derrubada do veto. Vou colher os votos. Como vota a vereadora Camila Araújo? Eu acompanho o parecer. Como vota o vereador Preto Aquino? Acompanho o parecer. Como vota o vereador Tony Henrique? Acompanho o parecer. Como vota o vereador Fúvio? Acompanho o parecer. Eu também acompanho o parecer, então, por maioria, fica aprovado o parecer. Processo 50 de 2025, veto integral ao projeto de lei 138, de autoria do vereador Preto Aquino, que dispõe sobre monitoramento e
publicização da qualidade da água consumida no município de Natal. Veto. Parecer é pela manutenção do veto. Em discussão. Por quais razões? Eu vou ler aqui, então. Sim. Como se vê a partir do exame do teor do projeto de lei apresentado, pretende o Poder Legislativo instituir no âmbito do município mecanismo de controle da qualidade da água consumida pela população por meio de implantação de um sistema periódico de monitoramento e de ampla publicização dos resultados obtidos. Nos termos do artigo 1º, o projeto de lei estabelece a obrigatoriedade da realização a cada 2 meses de avaliação da qualidade das águas armazenadas em poços destinadas ao consumo humano no município de Natal, devendo tais análises seguir padrões sanitários estabelecidos para o consumo humano seguro, sendo tal obrigação aplicável tanto aos poços de armazenamento de água de propriedade ou de responsabilidade de administração direta ou indireta, de empresas públicas ou de sociedade de economia mista, quanto aos pertencentes a particulares e destinados ao consumo coletivo, sejam residenciais ou não. Ademais, prevê responsabilidade por esse monitoramento caberia à ASBAN, em conjunto com a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e demais órgãos. Preleciona que a avaliação e controle de qualidade de água destinada ao consumo humano deve abranger padrões físicos, químicos, biológicos, conforme regras e critérios oficiais. O projeto determina que os resultados das análises devem ser divulgados no portal eletrônico em no máximo 72 horas a contar da realização da inspeção. Havendo a constatação de irregularidades na qualidade da água, deverão ser adotadas as medidas cabíveis, previstas na legislação vigente. O projeto dispõe que as despesas correntes correrão por conta de dotações próprias, podendo ser suplementadas. Com efeito, os fins buscados pelo Legislativo com o presente projeto de lei afiguram-se claramente louváveis na medida em que visam garantir a qualidade da água, mediante a realização periódica da análise. No entanto, tal proposição não merece prosperar em razão da inconstitucionalidade que a maculam. Nessa esteira, há que se observar que o projeto de lei em exame, nos moldes do que foi apresentado, adentra de forma indevida nos juízos de oportunidade e conveniência pertencentes ao Executivo. Isso porque busca a instituição de ações de governo em que o Poder Executivo deverá promover por meio da ASBAN, em conjunto com a Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes, mediante designação do Poder Executivo, realização bimestral de avaliação da água armazenada em poços destinados ao consumo humano. Desse modo, constata-se que a proposição de lei a existência de inconstitucionalidade de caráter material, vez que o seu conteúdo se afigura como invasão à forma de administrar do Poder Executivo Municipal. Ok? Satisfeito. Invasão. Em discussão, o parecer, encerrar a discussão a votos, vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Só registrar a questão de, pelo objeto e pela iniciativa da nossa matéria, registrar meu voto contrário. Tá, então com o voto contrário do vereador Preto Aquino, por maioria aprovado. Processo 52/2025, chefe do Executivo, veto integral ao projeto de lei número 646/2023 do vereador Luciano Nascimento, que autoriza o Poder Público Municipal a implantar o tratamento contra a depressão infantil e na adolescência nas unidades básicas de saúde. Nosso projeto é pela manutenção do veto. Em discussão, encerrar a discussão a votos, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Processo 105/2024, chefe do Executivo, veto integral ao projeto de lei 144, de autoria da vereadora Ana Paula, que dispõe sobre a igualdade de gênero na composição dos quadros de direção e chefia da administração pública de Natal e da outras providências. Nosso parecer é pela manutenção do veto. Em discussão,
Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 170 do vereador Tony Henrique institui no calendário oficial de eventos do município de Natal o Dia do Dirigente Matutino e dá outras providências. O nosso parecer é pela aprovação da matéria. Para declarar, presidente. Quer declarar ou quer discutir? Declarar só. Então, em discussão a matéria, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada para declarar o vereador Tony. Quero agradecer aos demais colegas vereadores, onde nós estamos instituindo esse dia municipal a todos os dirigentes do culto matutino, um trabalho que ocorre às 5 às 6 da manhã, em todas as igrejas evangélicas. Então, são abnegados irmãos que pela madrugada se erguem em busca de oração pela nossa cidade, pelas famílias, enfim, pela nação. Então, fico feliz pela aprovação dessa matéria. Obrigado, presidente. Pode continuar, vereador Kleber. Projeto de lei 223/2025 do vereador Léo Souza dispõe sobre a criação do programa de naming rights nas paradas de ônibus do município de Natal. Como é o nome disso aí? Naming rights. Aí, Breta, aí. É. O projeto, Naming o rights, parecer é pela aprovação da matéria. É exatamente o que a gente estava dizendo há pouco tempo. É dar o direito de empresas privadas explorarem a atividade comercial publicitária nas paradas de ônibus. Exatamente. É de Léo Souza. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E, na verdade, na prática, a prefeitura não precisaria de um projeto de lei para fazer, porque é prerrogativa do executivo, ele pode fazer a parceria, o chamamento público, uma parceria público-privada, para que aquelas empresas interessadas em concorrer ou em fazer essas publicidades, já acontece no Brasil todo, e até aqui em Natal já houve um período que tinha na Roberto Freire, em algumas paradas específicas. Como? Licitação não, PPP. Aí algumas coisas maiores tem que passar. A gente aprovou a lei semana passada, né? É. Pode continuar. Então o projeto foi aprovado, né? Foi aprovado. Projeto de lei 618/2024. Vereador Preto Aquino, ementa: as concessionárias do serviço público de fornecimento de água e de energia elétrica no município de Natal deverão obrigatoriamente oferecer ao consumidor a possibilidade de quitar débitos pendentes antes de as empresas efetuarem a suspensão do serviço. Nosso projeto é pela aprovação da matéria. Em discussão, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, só para declarar. Aprovado. Para declarar, vereador. Kleber, por gentileza, meu Pois amigo. O teor do projeto seria antes E do as empresas concessionárias comuniquem ao consumidor, antes de cortar isso, a água, é assim, que a possibilidade que o consumidor possa quitar esse débito. Não é assim, vereador Kleber? Pelo que eu entendi, aí está aí o autor, o vereador Preto Aquino, acontece muitas vezes de chegar lá a empresa e dizer: "Ó, nós viemos aqui, vou cortar a luz, eu vou cortar a água", né? E a pessoa dizer: "Não, mas eu vou pagar agora", né? Não faça, eu vou pagar. Vamos emitir aqui o boleto, eu vou entrar aqui no aplicativo e vou fazer o pagamento agora. E às vezes a pessoa diz: "Não, eu vim com a ordem de cortar, vou cortar, depois que você pagar, você vai pagar uma taxa de religação, esperar tantas horas e tal". Então, pelo que eu entendi, não sei se é que está aqui o autor do projeto, é dar essa oportunidade, né, do pagamento. Está aqui: o pagamento do débito deverá ser ofertado no mesmo dia e em momento anterior à suspensão do serviço. No meu condomínio, deixa eu só me meter aqui, que eu ainda sou síndico de lá há 10 anos, e às vezes chega para cortar, por exemplo, a energia da casa, a pessoa esqueceu de pagar, vereador Kleber. Ninguém quer assumir, eu entrego, mas... E o porteiro não tem o que fazer, até porque concessionária, né, eles têm o direito e tem que ser cumprido.
Eu acho que esse seu projeto, vereador Preto, ele não está impedindo a pessoa ir lá cortar o empregado da concessionária. Mas, assim, eu acho que se colocasse uma emenda, até pelo relator, a sugestão da minha parte, 4 horas, você vai no condomínio, vai notificar o porteiro ou o proprietário que em 4 horas, se não tiver o pagamento, ele vai efetuar o corte. Eu acho que seria de bom alvitre, assim, colocar um prazo determinado, que realmente ajudaria muito a cumprir esse intuito que é resguardar, porque se tiver o corte, tem que pagar, a empresa tem que voltar, às vezes no mesmo dia ele não consegue voltar, porque corta gás, corta água e corta energia. Não é isso? Essencialmente, né? Então, é a minha sugestão. Eu gostaria de pedir vistas ao autor e ao presidente. Eu acho que a gente pode colaborar nesse sentido. Eu tenho dúvida se a gente pode, enquanto legislador municipal, inferir na iniciativa privada nesse sentido. Mas eu gostaria de pedir vistas para que a gente possa colaborar, ou que desse um prazo de 24 horas, por exemplo, né, para a pessoa realizar. Para discutir. E aí Pois não, tá autorizado. Peço vista. Está autorizado o pedido de vista. Na verdade, esse projeto ele não vai proibir qualquer que seja a ordem de serviço, seja de forma legal e aquela que acontece, menor quantidade, mas acontece também, de estarem as tarifas pagas e a empresa ir lá cortar, mas que tenha pelo menos o direito da discussão. Olha, eu vou pagar hoje ainda, até um exemplo, se prevê um horário de 4 horas, até final do horário de 4 horas não for possível, aí sim vocês realizam. Vereador Fulvio, vereador Preto, vereador Kleber e demais vereadores aqui, lá no condomínio, já chegam algumas vezes para cortar, eles aguardam, não, eu vou pagar agora, a pessoa esqueceu de pagar. Eles aguardam, vão em outro condomínio, voltam depois de 1 hora e a pessoa tem pago através de Pix, que é baixa na hora. Acontece isso. Mas tem outros prestadores de serviço que chegam lá e metem... Porque assim. não existe a previsão legal, ele está ali cumprindo. É porque na própria conta que Vossa Excelência recebe, tem um que eu aviso, recebo, que ela comunicado. recebe, tem um aviso lá próprio já, que caso tenha atraso, tal, o serviço será interrompido. Tem especificando exatamente, o consumidor ele é avisado anteriormente, Kleber Fernandes. Porque o princípio da boa-fé, às vezes, até sobrecai, porque você está ali mostrando que está pago aquela cobrança, isso acontece muito. Eu estou pago, está quites, como se diz, mas eu vim com a ordem de cortar e vou ter que cortar. Acontece também isso. E agora, já no sentido, é mais na oportunidade, eu estou consciente que estou devedor, queria só o tempo previsto, se assim for aprovado o projeto de lei, e que se torne, de certa forma, a lei que o profissional que está prestando serviço, na maioria dos casos são empresas terceirizadas, vai ter oportunidade, se assim for apresentado naquele tal período, não cortar, porque o transtorno é muito grande quando se corta. É tanto que eu acho que eu sou o autor de um projeto de lei, que isso aí sim, já prevê, mesmo sendo possível corte, mas que não seja permitido nos finais de semana, porque nos finais de semana, aí sim, é uma complicação para poder se restabelecer o fornecimento de água e de luz. Eu tenho quase certeza que o outro também que proíbe com relação aos finais de semana. A gente não está proibindo do corte, mas finais de semana já é outro projeto que a gente deu entrada também. Na prática, vereador Aldo, as agências reguladoras, tanto a ANEEL, né, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, quanto, no caso aqui, a própria ASBAN, já tem regulamentos e resoluções que determinam a obrigatoriedade da notificação prévia. Então, ninguém chega lá para fazer o corte sem que antes tenha havido uma notificação prévia. A pessoa sabe que tem aquele débito, é dado um prazo, é comunicado antes. O que o vereador está propondo é, mesmo tendo sido notificado, na hora de chegar lá a empresa para fazer o corte, ele poder fazer o pagamento na hora. Pronto, então está com o vereador Fulvio aí a vista do projeto, certo? Antes de passar para o vereador Tony fazer a relatoria, depois do vereador Preto. Tem mais um ainda aqui. Desculpa, Vossa Excelência, pode continuar. É o último. Projeto de Lei 703/2024, do vereador Preto Aquino, obriga as empresas privadas a contratarem pela administração pública municipal
que fornecem mão de obra a reservar o percentual de 10% das suas vagas em cada contrato com o poder público para pessoas com mais de 40 anos de idade, como política de incentivo à empregabilidade. Nós, inclusive, ouvimos a Procuradoria da Casa e a Procuradoria alega que recentemente o STF julgou constitucional uma lei distrital idêntica à presente proposição. Foi a Lei Distrital 4.118, que estabeleceu a obrigatoriedade de contratação de percentual mínimo de empregados com mais de 40 anos na administração direta e na contratação de serviços em licitações que incluam fornecimento de mão de obra. O STF, em julgado pelo Pleno, né, tendo como relator o ministro Edson Fachin, decidiu, em 10 de setembro de 2024, que a norma questionada não invade a seara do Regramento Geral sobre Licitações e Contratos, mas trata precipuamente de política pública de pleno emprego, através de reserva de vagas visando o desenvolvimento social e econômico, e que a fixação do percentual mínimo de contratação pelo poder público de empregados com mais de 40 anos não é matéria relativa à relação empregatícia e, portanto, não se encontra regida pela CLT. Ações afirmativas antidiscriminatórias e a elaboração de políticas públicas que promovam o pleno emprego estão compreendidas no complexo de competências comuns dos entes federativos. Então, o nosso parecer acompanha a opinião da Procuradoria da Casa, opinando pela constitucionalidade e legalidade da proposição. Em discussão, encerrada a discussão a votos, vereadores que concordam permanecem como se encontram, matéria aprovada. Tem aqui a ata que já foi consertada aqui, inclusive, então, em discussão a ata, encerrada a discussão a votos, vereadores que concordam permanecem como se encontram, ata aprovada. Antes de passar para o vereador Tony Henrique, eu quero aqui registrar o aniversário de Yasmin Lindeza aqui, aí faz parte da comissão aqui. Vamos cantar para ela aqui, os parabéns para ela aqui, né? Parabéns aqui para ela. Parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe e lhe proteja, muita saúde, muita paz. Senhor presidente, eu queria pedir só pela ordem aqui, só para... eu vou precisar me ausentar, vou inclusive encontrar com nosso colega Hermes, e ele antecipou um pouquinho a nossa conversa, e aí eu queria parabenizar aqui o Executivo. Nós recebemos o PPA, um instrumento importantíssimo, fundamental na construção das ações do Executivo, né, e da Prefeitura nos próximos 4 anos, e eu não me recordo aqui qual foi a última vez que se recebeu, né, que a Câmara recebeu num prazo, que a gente consiga debater, que a gente consiga analisar, né? Nosso jurídico já passou o final de semana todinho aí desmembrando o PPA, já me passaram algumas coisas, nós queremos contribuir, né? Nosso mandato precisa contribuir. Vimos que as ações no turismo reduziram um pouco, então nós vamos tentar cobrar da Prefeitura essas ações, apesar de que turismo não é só feito pela pasta do turismo, né? Nós temos ações de outras secretarias que, consequentemente, atingem o desenvolvimento na questão da criação de empregos e renda, e nós também vamos, dentro dessas PPPs, juntamente com o Arthur Dutra, buscar essas parcerias que possam fomentar a nossa economia, consequentemente entregar serviços de melhor qualidade, seja no transporte, seja no saneamento, na saúde e na educação, que são as maiores dores de qualquer gestão municipal e estadual também, e federal, e para que a gente possa construir isso juntos, né? Então, essa casa tem um trabalho muito sério e importante a realizar nos próximos dias, e nós aí sugerimos, inclusive, acho que o presidente vai falar sobre essa questão que vai passar na Comissão de Justiça, a apresentação de emendas. Então, nós queremos parabenizar o prefeito e a gestão, os técnicos daquela secretaria, por elaborar um documento tão substancial e tão importante para a nossa cidade. Pela ordem, depois, presidente. Só dizer aqui a vocês todos aqui, já estamos os 7 aqui integrantes da comissão, eu queria
conforme o regimento interno novo da Casa, convocar uma extraordinária da Comissão de Justiça para quarta-feira próxima. Eu queria pedir a atenção dos vereadores aqui, das 9 horas, quarta-feira agora, às 9 horas, antes da sessão plenária, a extraordinária tem que ser convocada com 48 horas de antecedência. Eu queria convocar aqui essa extraordinária já durante a sessão de hoje, para nós discutirmos aqui 3 matérias. A revisão do PPA, a LDO e também o parecer das EPAs. Então, está convocada a reunião extraordinária da comissão para quarta-feira, às 9 horas, no plenário. Senhor presidente, só para finalizar, eu já me comprometo com os colegas e com Vossa Excelência, que estaremos aqui às 9 horas, dada a importância da pauta, e fazer um apelo aqui a todos nós, né? Inclusive hoje eu não trouxe parecer nenhum, e nós temos uma excessiva demanda de pareceres para serem dados, para que os projetos dos colegas tramitem. Então, eu faço um apelo ao senhor presidente e aos colegas vereadores, que a gente possa, na quinta-feira à tarde, entregar nossos pareceres para a gente ter a pauta. Estava até conversando com a vereadora Brisa aqui. Claro que haverão momentos que nós seremos abordados por até colegas e dizem, rapaz, eu tenho interesse nessa pauta, ou nosso mandato mesmo, que a gente abra exceções, mas que a gente possa ter acesso à pauta, senhor presidente, com um pouquinho mais de antecedência para que a gente possa nos preparar. Porque nós temos vereadores que solicitam inclusão de processos na segunda-feira pela manhã. O que é que eu ia solicitar aqui, a quem está fazendo aqui os pareceres, que somos nós mesmos, os 7 vereadores, que nós incluíssemos até a sexta-feira pela manhã, pelo menos, os pareceres que vão estar colocados na segunda-feira. Claro que pode acontecer um ou outro. A vereadora Brisa trouxe hoje um pedido do vereador João, que era matéria simples, a gente não tem problema nenhum de pactuar algumas coisas assim. Mas realmente seria mais salutar, não é isso, vereadores? Que na sexta-feira pela manhã nós encartássemos, né, os pareceres aí na semana, tá? E outra coisa, nós vamos ler agora no mês de junho, como é de praxe, os vereadores mais antigos aqui já sabem que o governo vai, junto com a bancada da oposição, vamos tentar fazer um acordo para votarmos 2 projetos de cada vereador antes de terminar o semestre, né, legislativo, mas isso ficará para o final do mês só, quando nós estivermos perto de voltar, né, as leis que são obrigatórias para a gente poder entrar em recesso, tá bom? Obrigado. Vereador Tony. Processo 61/2025, chefe do Executivo, é um veto parcial ao projeto de lei número 7/2025, de autoria do vereador Técio Tinoco, que dispõe sobre o programa Servidor Amigo do Autista, que trata da capacitação técnica de todos os servidores do município de Natal no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. É só parcial o veto, né? É um veto parcial. Nós também, o nosso parecer, presidente, é pela manutenção do voto parcial, do veto parcial. Em discussão, parecer, encerrar a discussão, a votos, vereadores que concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Projeto de decreto legislativo 19/2025 do vereador Daniel Rendal, que concede o título de cidadão natalense ao senhor Adriano Lisboa de Azevedo. Aqui está um pouco da biografia do senhor Adriano. O projeto teve as suas tramitações e o nosso voto é favorável. Em discussão, encerrar a discussão a votos, vereadores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto 164/2025 da vereadora Brisa Braque, que dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública municipal da Associação das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Antônia Esperança. É uma associação que presta serviços à população em situações de vulnerabilidade por meio de atividades voltadas à promoção da cidadania, saúde, inclusão social, qualificação profissional de pessoas com deficiência. Está em anexo às documentações necessárias, estatuto, requerimento, tudo em ordem. O nosso parecer, presidente, é pela aprovação da matéria. Voto favorável. Em discussão, encerrar a discussão, a votos, vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Projeto de Lei 162/2025, vereador Daniel Rendal, estabelece a criação do programa de equipe multidisciplinar nas unidades públicas do ensino do município de Natal. Um programa que traz uma promoção de apoio psicossocial, educacional aos alunos, aos pais, à comunidade, por meio de mutirões, de forma que realize-se nas escolas de rede pública municipal, em especial a alunos de espectro autista. O nosso parecer é pela aprovação da matéria. É só um programa, não cria equipe, não. Né? É Não um tem- programa apenas. Em discussão, encerrar a discussão a votos, vereadores que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Outro projeto de lei do vereador Daniel Rendal institui o projeto Sala de Aula Invertida nas escolas municipais e dá outras providências. É um projeto de incentivo aos alunos para se prepararem para as aulas por meio de antecipação de conteúdos, por meio de matérias didáticas e recursos multimídia. Estimular a interação, melhor desempenho. E o conteúdo das disciplinas será disponibilizado aos alunos previamente por meio de plataformas digitais, videoaulas. É uma coisa assim bem, bem grande. Vereador, me diga uma coisa, esse projeto aí não invade a programação do ano letivo, não, assim, das aulas? Daniel Rendal. Um projeto Sala de Aula Invertida nas escolas municipais de Natal. Invertida, Durante as aulas, o tempo será dedicado principalmente à resolução de dúvidas, discussões. Pelo que eu entendi assim, um dia a mais, como um sábado, implementação. Eu gostaria, presidente, de te retirar da mesa para dar uma análise. Pois não, Retirar. Está retirado de mesa. Esse é o 163, né? Você tirou de mesa, é isso? Isso. Está retirado, certo. Projeto de Lei 225/2025, Leito da Policlínica, dispõe sobre a instituição de um programa municipal de capacitação técnica em tecnologia da informação no município de Natal. O projeto alta relevância, o nosso parecer Ele manda. é pela aprovação da matéria, presidente. Em discussão a matéria, encerrar a discussão a votos, vereadores que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 226/2025, do vereador Cleiton da Policlínica, institui a campanha municipal de atenção à saúde dos homens para alertar e a prevenir doenças. Apenas uma campanha municipal de conscientização e também de cuidado aos homens, e o nosso parecer, presidente, é pela aprovação da matéria. Em discussão a matéria, em votação, vereadores que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 227/2025, Cleiton da Policlínica, dispõe sobre a realização de avaliação de saúde nas crianças que ingressarem na educação infantil das escolas e creches da rede pública municipal e da outras providências. O projeto ele está em conformidade com a legislação. O ponto de vista social, o projeto busca reduzir desigualdades no acesso da saúde básica, promovendo a equidade e o cuidado integral com as nossas crianças na idade escolar. E o nosso voto é favorável, presidente. Em discussão, encerrar a discussão a votos, vereadores que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 245/2025, do autor Érico Giacomo, institui o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. O autor do projeto trouxe
alguns esclarecimentos, alguma justificativa da crescente de suicídio e de problemas de saúde mental. O projeto está dentro das suas tramitações corretas e nós estamos dando voto favorável ao projeto. Em discussão a matéria, encerra a discussão a votos. Os vereadores que concordam, premissa como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 260/2025, da vereadora Tabata, dispõe sobre a instituição de passe livre no transporte coletivo municipal para os professores e demais profissionais das escolas públicas. Mesmo sabendo da importância do projeto, não é? Mas o nosso parecer é pela prejudicialidade da matéria, visando que o projeto ele pretende gerar impacto social positivo, beneficiar, obviamente, os profissionais da educação, os vícios formais mas faltou aqui a previsão orçamentária, enfim, do Poder do Executivo. Enfim, o nosso parecer é pela rejeição da matéria. Em discussão. Presidente, eu queria só já antecipar o meu voto contrário ao parecer, para que o parecer não seja aprovado por unanimidade. Então, encerrar a discussão a votos. Vereadores que concordam, premissa como se encontram, parecer aprovado por maioria, com o voto contrário da vereadora Brisa. Isso, obrigada. Projeto de Lei 363/2024, da vereadora Brisa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de leito privativo para pessoas que gestam natimortos ou com óbito fetal em todos os estabelecimentos da saúde sediados no município do Natal. Eu queria pedir à mesa para retirar o projeto, porque eu gostaria de, mais uma vez, dar uma lida e entender melhor o projeto, presidente. É porque foi encontrado aqui e anexado uma... Exato, uma lei que foi promulgada na vereadora. É uma sala... Só para ela ficar... As maternidades já tentam fazer isso. É só para ela não ficar junto das outras mães. Você pediu para retirar de mesa, né? Porque elas vão para a mesma sala onde estão as mães com os bebês vivos, né? Aí é uma lei já federal. E elas já, quando a gente visitou a lei aqui, elas tentam fazer isso já, porque é muito constrangedor. A mulher teve o bebê e nasceu morto. Sim. Você ficar com as outras mulheres. Pode vir separado, né? Porque ali está só a mulher, ali na mesma sala está a mulher e a criança. Está retirado de mesa o projeto. Vossa Excelência agora tem a relatoria, vereador Preto Aquino. Processo 170, chefe do Executivo, veto integrar o projeto 512/2020. Já tem. 2017. Autor, o vereador professor Roberto Paulino, que institui o projeto voluntário amigo da natureza para a revitalização de praças, canteiros, bosques no âmbito do município de Natal e da outras providências, conforme mensagem 209/2024. No nosso voto, com isso somente, que com as razões expressamente constitucionais, compete examinar, opinamos contrário ao veto. Vossa Excelência opina... Contrário ao veto. Eu queria pedir vista da matéria. Então a matéria sai de mesa. Por duas. Pior que eu não posso pedir vista, não. O líder do governo não pode pedir vista na matéria, não. Em matéria do governo, não. Em discussão. Ela está lendo o projeto, a vereadora. Estou dando a ela um minuto para ela ler. Camila está vendo o projeto.
Pois é, por isso que eu... Senhor presidente, o projeto em si, o mérito dele é bastante louvável. Porém, ele atribui ao poder público municipal algumas atribuições aqui, até sendo redundante no termo. Mas o que é que ele propõe, né? Ao propor ações que envolvem planejamento, gestão de execução de políticas públicas, revitalização de espaços urbanos e que viola princípios da separação dos poderes consagrado na Constituição Federal, em que surge como cláusula pétrea. Aí vamos lá, o que é que a gente encontrou aqui? Né? O primeiro ponto a ser destacado do Poder Legislativo Municipal tem como fim o presente projeto de lei impor a criação de um espaço reservado nas escolas de rede pública, ou seja, além de estar trazendo uma atribuição ao Poder Executivo, ainda está impondo algo que vai monetariamente, né, interferir aí na gestão municipal, sem trazer o impacto disso. Então, nas razões do veto, traz essas duas situações. Primeiro, que é realmente criando uma política pública de forma impositiva, imposta, sem falar também impondo a criação de um espaço reservado nas escolas de rede pública municipal, que submete à gestão do município. Então, aqui eu vou abrir, senhor presidente, um voto de divergência, né, pedindo a máxima vênia ao colega vereador Preto Aquino, pelo parecer de Vossa Excelência, bastante robusto, mas eu vou abrir um voto de divergência aqui, corroborando com o entendimento da Procuradoria do município de Natal, sendo a favor da manutenção do veto. Só dúvida. Vamos retirar de pauta ou vamos apreciar? Não, ela está colocando um voto vista pela manutenção do veto. O então, presidente pediu vista, mas por ele eu não ser posso líder, pedir vista, eu não posso pedir vista de matéria de governo, nem posso relatar matéria de governo. Por tá? isso mesmo que... Então, ela está abrindo com ele a divergência do voto, né? Eu vou colher agora os votos. Vereador Kleber Fernandes, como vota? Eu acompanho a divergência. Vereador Tony Henrique. Acompanho a divergência. Vereadora Brisa. Eu sigo o parecer do vereador Preto. Eu também acompanho a divergência, então, por maioria, pela manutenção do veto. Agora, quem faz o relatório final é a vereadora Camila Araújo. Pode continuar, vereador Preto. Pode continuar, vereador Preto. É a sintonia que é difícil. Projeto de lei 9/2025, com 7 títulos de cidadão natalense. Diga de quem é o projeto, vereador Preto. Do vereadora Samanda, com 7 títulos de cidadão natalense, ao ilustríssimo senhor Francisco de Assis Medeiros. Como é uma matéria prerrogativa do qualquer que seja o vereador ou vereadora, preenchendo os requisitos objetivo e subjetivo, assim voto favorável. Em discussão, parecer, encerrar a discussão a votos, os vereadores que aprovam, como se encontram, aprovado. Mais um, 3/2025, autor vereador Robson Carvalho, dispõe sobre a responsabilização do infrator por maus tratos aos animais e da outras providências. Projeto vereador Robson, que tem seu mandato, uma das principais bandeiras causa animal. E assim sendo, muito importante projeto, eu voto favorável. Em discussão, o parecer, encerrar a discussão, a votos. Vereadores que concordam, primeiro como se encontram, aprovado. Projeto de lei 28/2025, autor vereador Testino, cria o programa Estacionamento Amigo da Pessoa com Deficiência e dos Idosos e da outras providências. Projeto de um vereador que é bastante atuante em ambas as bandeiras. Por derradeiro, eu gostaria de relatar, aponta a existência de demonstrativo do impacto financeiro
da proposição em apreço, como preceitua o artigo 113. Neste, embora a proposição possua razão de ser pautada na busca pela promoção do bem comum, os vícios apontados são impossíveis da convalidação, assim sendo o voto contrário. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 32.025, autor vereador Daniel Ridal, altera a lei complementar 147/2015, lei da gestão escolar no âmbito municipal para dispor sobre os direitos, direito administrativo e financeiro, diretor pedagógico no mandato e demais providências. Projeto que teve a nossa relatoria e nós votamos contrário ao referido projeto de lei. Em discussão a matéria, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 34/2025, autor vereador Léo Souza, institui o programa de qualificação para o setor têxtil de Natal e Proteste. Nós relatamos o referido projeto de lei e o nosso voto foi contrário. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria até ressaltar aqui a presença do vereador aqui, Pedro Henrique, famoso PH aqui na Comissão de Justiça, viu? Seja bem-vindo, vereador. Projeto 43/2025, autor Daniel Santiago, institui o Programa Municipal de Apoio para as Mães e Crianças com Transtorno nos Aspectos Autistas TEA, no município de Natal e de outras providências. Projeto teve a nossa relatoria e votamos. Portanto, não é possível deduzir outra conclusão, senão pela ilegalidade constitucional da proposta em apreço diante a vício de iniciativa, especialmente porque cria obrigações aos órgãos subordinados diretamente ao Executivo Municipal, a partir da criação de toda a política pública permanente, que depende de regra e conveniência, na oportunidade da administração. Assim sendo, voto contrário. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 49/2025, autor vereador Cleito, da Policlínica, autoriza o Poder Executivo a implantar sistema integrado de informação e controle de estoque para garantir o abastecimento interruptos de remédios e insumos, assemelhado necessário manutenção e atendimento de toda a unidade de saúde. Esse projeto teve a nossa relatoria e nós votamos contrário. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam como se encontram. Aprovado. Projeto 52, autor vereador Cleito. A Policlínica institui o programa Remédio em Casa, com o objetivo de enviar diretamente os medicamentos do uso contínuo para cidadão em tratamento em situação de vulnerabilidade no âmbito do município de Natal e de outras providências. Nós também votamos contrário, tendo em vista que não apresentou impacto nenhum, por mais que seja importante, mas... Criando atribuição também. E criando, claro e evidente, a atribuição. Então, em discussão, parecer. Encerrar a discussão, há votos. Vereadores que concordam como se encontram. Aprovado. Projeto 53, autor é o vereador Faustino. Regulamenta a atuação da Guarda Municipal Natal no exercício do policiamento ostensivo e comunitário em conformidade com a decisão suprema do recurso extraordinário. Estabelece limites e condições de desempenho das novas atribuições. Nosso parecer é contrário, portanto, considerando inadequada, devia eleita, subtende porque a matéria indiscutivelmente afeta, reservada à lei complementar, tem-se flagrante a ilegalidade, a inconstitucionalidade do tipo formal, o outro, senão, poderia ser pela conclusão, assim sendo, voto contrário. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que concordam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 67, vereador Cleber Fernandes, dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal, Associação Potiguar de Defesa da Cidadania. Projeto teve a nossa relatoria e nós votamos favorável. Em discussão, o parecer. Encerrar a discussão, há votos.
Vereadores que concordam, como se encontram, aprovado. Vossa Excelência tem mais um aí. Questão de ordem, presidente. Pois não. É até bom informar os vereadores, quem sou eu, mas como a gente já está um pouquinho tempo nessa comissão tão importante, que com relação à utilidade pública, o título de reconhecimento de utilidade pública, como sugestão, gostaria que os vereadores, principalmente os novatos, primeiro posicionamento que eles observassem é se tem o tempo do CNPJ superior a 1 ano. Se não tiver, não preenche os requisitos. Nem adianta analisar as demais documentações anexadas. Isso aí é para começar a olhar qualquer que seja os documentos, se a utilidade pública já tem o CNPJ pelo menos 1 ano. Na outra legislatura, teve um vereador que colocou que tinha 1 mês o CNPJ. Aí, É o pulo do gato. 1 mês o CNPJ. É o pulo do gato. É bom você ter dado essa alerta, vereador Preto. Ninguém apresentou não aqui, viu, gente, essa nova legislatura. Se é para ter realmente essa atenção, né? Exatamente. Vai, vereador, pode... Mais um projeto de lei, é o 155/2025, vereador Arthur Robson Carvalho, institui a Semana Municipal de Conscientização de Doenças Oculares no âmbito do município de Natal e da outras providências. O projeto teve nosso parecer e votamos favorável. Em discussão, parecer, encerrada a discussão, a votos. Vereadores que concordam, se encontram, aprovado. Eu queria aqui Pela ordem, pela ordem, presidente. eu queria pela ordem aqui rapidamente. Pela ordem também, presidente. Tá. Eu pedi aqui pela ordem. Peraí, primeiro vereador Preto, vereador Kleber, vereador Tony. Tá. Eu fiquei impressionado. Eu queria parabenizar aqui a gestão do prefeito, que faz a melhor gestão de eventos. É o prefeito de eventos, que geração de emprego e renda para o turismo da capital. Eu tive lá com outros vereadores presentes na abertura do maior São João de Natal. Eu depois conversei com 2 ambulantes, quando acabou o último show lá. Eles tinham vendido praticamente tudo. Eles estavam felizes. Você passava durante o percurso do trio, vereadora Camila, e você notava as pessoas trabalhando, dançando, se divertindo e vendendo seus produtos. E eu queria parabenizar a gestão. Lá devia ter em torno de quase 100 mil pessoas. Também parabenizar a Polícia Militar, que prestou um grande serviço lá junto com a Guarda Municipal, né, a parte de segurança pública, que é muito importante para um evento desse. Dizer que aquela Avenida da Alegria se tornou realmente um palco de muita festa, de muito emprego, de muita geração de emprego e renda e de um turismo que tem que ser capitaneado realmente por quem gosta de Natal. No outro dia, logo cedo, estava lá tudo limpo, né, asseado. Fazer também aqui a Urbana, aqui essa referência ao Valmar, o presidente. Parecia que não tinha acontecido festa lá no domingo. Então, parabenizar a gestão. Vai continuar o São João agora no Arena das Dunas, depois Serra Esperança, depois Zona Norte de Natal. Enfim, vai rodar aí nos 4 cantos de Natal, trazendo exatamente a cada R$1 investido em eventos, retorna $3, eu acho, para qualquer município, qualquer estado e qualquer ente da federação. Então, parabenizar o prefeito Paulinho Freire pela grande sacada, né, e de ter começado pela Ridinha novamente, o maior São João de Natal. Vereador Preto Aquino. Vereador Preto. Vereador Kleber. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nós realizamos na semana passada a audiência pública com o tema Relações de consumo entre os planos de saúde e pessoas com transtorno do espectro autista. Foi uma audiência pública grandiosa, com a participação efetiva de instituições representativas como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o PROCON Municipal, a OAB, instituições e organizações não governamentais e, acima de tudo, pais e mães atípicos que fizeram depoimentos extremamente emocionados, que impactaram não só as pessoas que estavam aqui presentes na audiência pública, mas também aqueles que
visualizaram esses depoimentos através da nossa TV Câmara, das redes sociais, e isso repercutiu de uma forma grandiosa em toda a imprensa, em toda a mídia local da nossa cidade. Na oportunidade, nós lamentamos profundamente e de forma muito indignada nos posicionamos contra a postura dos representantes dos planos de saúde da nossa cidade, que sequer compareceram nem mandaram representações para esta audiência pública, a fim de esclarecer, de dar resposta aos usuários, de dar resposta às mães que diariamente têm os seus direitos negligenciados e negados por essas operadoras dos planos de saúde. Diante de tudo isso, nós sugerimos a abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar e apurar as irregularidades e os constantes descumprimentos à legislação consumerista junto aos planos de saúde Natal. Então, nós já elaboramos esse requerimento. O requerimento já ultrapassou as 10 assinaturas necessárias para a abertura da SEI. Nós vamos protocolar este requerimento. Aqueles vereadores e vereadoras que ainda não assinaram, é importante que assim o façam, para que nós podemos dar mais legitimidade e representatividade a esta SEI. Tão logo seja protocolada, vamos dialogar com o presidente para que seja publicada a composição desta comissão especial de inquérito e, consequentemente, iniciarmos um cronograma de audiências, de oitivas e de reuniões nesta Câmara Municipal, a fim de dar a resposta que as mães e os pais atípicos esperam, precisam e merecem que aconteça de forma urgente. Então, comunico, a esta comissão que já coletamos mais de 10 assinaturas e amanhã na sessão vamos ainda fazer um apelo para que os vereadores e vereadoras que ainda não assinaram, se puderem fazê-lo, como eu disse, dará mais representatividade, peso e legitimidade a esta comissão especial de inquérito, que deve ser uma comissão institucional da casa. Não é de mandato A ou B, mas é uma ação coletiva, é um sentimento uníssono de todos os vereadores e vereadoras deste parlamento que estão indignados e estarrecidos com a postura dos planos de saúde e que querem apurar essas irregularidades e que providências enérgicas urgentes sejam adotadas para que as mães e pais atípicos tenham o mínimo de dignidade nos seus atendimentos diários. Passar a palavra agora ao vereador Preto, depois vereador Tony e vereadora Camila. Obrigado, presidente. Eu também gostaria de me somar no mesmo raciocínio da importância de termos valorização cultural da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Eu estive presente e a me dirigir já ia conversando com o motorista do aplicativo, ele relatando a importância de eventos da nossa cidade daquele porte. Eu perguntei, o senhor está trabalhando desde que horas? Ele disse, eu comecei a trabalhar hoje às 14 horas, trazendo já as pessoas, os ambulantes que iam trabalhar ali, fazendo as corridas. E ele disse, eu não vou para casa hoje antes de 5 horas da manhã, porque eu tenho certeza que essa tarde e noite de hoje vai representar eu ficar em casa pelo menos 2 dias com minha família, tendo em vista a quantidade de passageiros que eu vou transportar. Da mesma forma, os ambulantes que estavam ali trabalhando, geram emprego direto e indiretamente, sem dúvida nenhuma, e pode ter certeza, Natal já entrou no calendário de grandes eventos juninos da nossa cidade. Isso foi só o início, começou muito bem na praia ali, da Ridinha, não tenho dúvida que na arena também vai ser sucesso. Os grandes eventos também dos bairros que são organizados com o apoio da prefeitura, e indicado ou apontado pelos mandatos de todos os vereadores aqui. E Natal precisa crescer muito, é muito importante essa valorização cultural. Então, parabéns à gestão do prefeito Paulinho Freire, a Funcart, que tem Iraci à frente. Também não tenha dúvida que é uma parceria que tem tudo para crescer e crescer muito. Prova disso que é uma atração nacionalmente conhecida como Bel, ele fez questão de enaltecer na live, a primeira vez que ele fez uma gravação e até registrou, da tamanha satisfação dele de poder abrir esse São João 2025, sucesso Natal para todo o Brasil. Parabéns à gestão do Paulinho Freire e todos que trabalham diretamente pelas realizações de eventos tão importantes.
Passar agora a palavra para o vereador Tony, e também queria ressaltar um grande espírito de trabalho da secretária da Funcarte, né? Iraci Azevedo, que faz um trabalho. Ela não dormiu, esses últimos dias não está sem dormir, mas depois que acontece um evento desse, ela se sente, né, agora realmente satisfeita, né, e vendo aquilo sendo realizado. Vereador Tony. Senhor presidente e demais colegas vereadores, somente para ressaltar o mês de junho, que é considerado o Junho Violeta, o mês de conscientização e combate à violência da pessoa idosa. É uma bandeira que nós estamos sempre levantando, até mesmo como frente parlamentar da pessoa idosa. E violência contra o idoso não é só física, é abandono, é desrespeito, negligência, humilhação e até omissão. E é hora de quebrar o silêncio, denunciar esses abusos e fortalecer a rede de proteção e respeito. Então, o nosso mandato, ele abraça essa causa com seriedade, compromisso, e valorizar quem cuidou de nós é um dever de toda a sociedade. Por isso, durante todo este mês de junho, estaremos sempre aqui pautando. Já temos marcado uma audiência pública, teremos também um evento junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, junto com as Sentas, com o doutor Rodrigo, doutor Romildo, e eu acredito ser um mês que daremos bastante ênfase e essa conscientização a todas as pessoas, em especial a pessoa idosa. Obrigado, presidente. A vereadora, parabéns, vereador Tony, vereadora Camila Araújo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero iniciar convidando Vossas Excelências hoje à tarde, a partir das 14 horas, a Comissão de Saúde irá discutir um tema muito importante acerca da saúde da população oncológica aqui de Natal. Crescente o número de pessoas com neoplasia, inclusive dentre elas os mais jovens, e isso tem preocupado todos aqueles que estão envolvidos com a saúde, com o SUS. Então, é um momento em que este fórum irá debater as estatísticas, as demandas, e eu convido todas as Vossas Excelências. Também, senhor presidente, eu quero parabenizar o grande evento que aconteceu sábado aqui em Natal. A Prefeitura de Natal está de parabéns, o prefeito Paulinho Freire, inclusive por uma excelente e brilhante iniciativa, através das Sentas, a secretária Nina Souza, em que estimulou as pessoas que foram participar da abertura do São João, levar 1 quilo de alimento. E ali conseguiu, vereadora Brisa, arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos. E olha que não era obrigatório, era de forma espontânea. Não só alimentos, silêncio, gente, mas também tá falando leites. A vereadora. Obrigada, presidente. Demais latas de leites. Então, aqui fica esse registro de parabenização à gestão municipal do Natal, a secretária de Assistência Social, a secretária de Cultura, Iraci. São ações como essa que possibilitam verdadeiramente o combate à fome, que também é um dado crescente e alarmante na nossa sociedade. Então, fica aqui esse registro. Também, senhor presidente, parabenizar a Marcha para Jesus, que aconteceu sábado, lá em Parnamirim, que reuniu cerca de 20 mil fiéis. E parabenizar aqui o vereador Gabriel César por ter destinado boa parte das emendas impositivas que possibilitou realizar este evento tão lindo, tão bacana, ali no município de Parnamirim. Dizer que o prefeito de Natal, Paulinho Freire, já me reuni com ele e ele já garantiu total apoio à Marcha para Jesus de Natal e, além disso, realizarmos um grande festival de cultura gospel aqui no município de Natal. E eu sei que será um evento bastante louvável, haja vista a competência, de forma visionária e empreendedora que Paulinho tem gerido o município de Natal. E eu sei que esse grande festival de cultura gospel aqui no município também reunirá diversos fiéis, como também vai movimentar a economia do nosso município. Então, parabéns à gestão do prefeito Paulinho Freire. Obrigada, senhor presidente. Eu queria também ressaltar, parabenizar a vereadora Camila pelo pronunciamento, eu também queria ressaltar a campanha que foi toda, no Carnaval foi feita também, agora no São João. Não é não, pela Secretaria de Assistência Social da secretária Nina. Eu acho que ela é quem está capitaneando esse projeto, com a Secretaria da Mulher também. E não é não de respeitar as pessoas que participam das festas e diz o não à pessoa e tem que respeitar as mulheres, né? Não só mulheres, né? Mas todos os gêneros também, não é isso? Então, a Prefeitura Municipal de Natal também está engajada durante o São João de essa campanha ela ser explorada
ela ser melhorada e divulgada, né, para as pessoas que tenham essa consciência e quem não tem, passar a ter após o grande trabalho que é feito de divulgação durante todo o evento do São João. Alguém quer fazer uso da palavra ainda? Então, declaro encerrada a presente reunião, lembrando a todos da convocação extraordinária da próxima quarta-feira, às 9 horas, em ponto, no plenário. Muito obrigado, uma boa semana a todos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.